Boa noite, estamos aí mais uma vez. Sejam bem-vindos ao meu escritório. Esse aqui é o meu confortabilíssimo escritório, minha unidade de suporte básico de vida. E hoje eu queria trazer aqui algumas reflexões, né, a respeito do nosso próprio serviço. Então a gente, quando assume o serviço, a gente confere, né, o nosso material de trabalho. Isso aqui é um setor de saúde, é um setor como qualquer outro que a gente tem, né, na área de saúde. Né? Então a gente confere para poder ter certeza que na hora do socorro as coisas estão em condições para acontecer. Né? Nós chamamos isso também de checklist. Vários colegas nossos detestam fazer checklist, mas o checklist ele tem uma função muito interessante. Né? Não é só a gente saber, né, que os materiais estão ali e estão em condições para serem usados. O checklist, à medida que a gente vai fazendo, ele traz para a gente, ele cria na nossa cabeça um mapa, né? Então nós criamos esse mapa de modo que quando você fecha os seus olhos, você consegue visualizar dentro desse salão onde estão os materiais. Você conhece, né? Isso agiliza muito o socorro, porque você conhece na mochila amarela a sequência, né, da localização dos medicamentos. Você lembra exatamente onde estão as agulhas, né, onde está o material que você precisa para punção, né, uma contenção de hemorragia dentro da mochila vermelha. A mochila de vias aéreas, que aqui na nossa região é a mochila azul. Então você lembra onde está a cânula de Guedel, onde estão as sondas de aspiração, né, seringas de maior capacidade. Então a gente tem essa tranquilidade a partir da realização do checklist. Se é chato de fazer ou não, isso é uma outra história. A questão é, faz parte do nosso serviço e tem que ser feito e muito bem feito. Né? Conferir, por exemplo, a questão do oxigênio. Então, a ambulância, o suporte básico de vida, ela é limitada com relação aos recursos que ela tem para fazer atendimento. Principalmente a questão do oxigênio. Nós temos um cilindro portátil, né, com cerca de 120 libras, né, e a gente tem aí o grande cilindro de salão com 150 libras. E é muito rápido, tá? O consumo é rápido. Por isso a gente tem que estar sempre verificando, porque na hora do socorro não é hora de você conferir se tem oxigênio, se a prancha está com os tirantes, se a prancha está limpa ou está suja de sangue. Né? Então a gente tem que pensar que você está indo fazer o atendimento e a ambulância tem que estar pronta, preparada para poder fazer o melhor atendimento possível. Tá? Para você contar com os materiais naquela hora. E quando a gente recebe um chamado, eu costumo dividir com os meus colegas que a gente tem que, ao receber o chamado, já criar o roteiro mental de atendimento. Então, durante o deslocamento, você já vai planejando a sua assistência, né? Para poder ter o domínio de cena e ser mais objetivo. Tá? O SAMU hoje trabalha muito com a lógica da questão da segurança. Os nossos manuais, os nossos protocolos, eles estimulam a gente a valorizar a segurança. Então eles colocam os 3 S da segurança. A segurança da cena, a segurança do profissional e a segurança do paciente. Então nós praticamos, nós devemos praticar isso no nosso dia a dia. Tá? Então, durante o deslocamento, de acordo com a ocorrência que eu recebi da minha central, onde já foi refinada a informação, já foi traçado um diagnóstico sindrômico, né, pelo profissional médico regulador, eu já tenho uma ideia do que eu vou encontrar na cena, então eu já vou me preparando para poder fazer esse atendimento. É um exemplo, por exemplo, quando a gente recebe o acionamento para poder atender gestante. E é muito interessante que a central de regulação explore esse chamado. Tá? É gestante? Qual a idade gestacional? Né? É gesta quanto? Para quanto? Já teve alguma perda? Os partos normais anteriores foram partos naturais? Né? É gestante do alto risco? Como é que está a dinâmica uterina? Quantas contrações em 10 minutos? Rompeu a bolsa? Perdeu um tampão mucoso? Então, eu vou criando o meu roteiro mental de atendimento durante o deslocamento para saber se na hora que eu chegar e avaliar, se esse parto tem chance de acontecer no domicílio, dentro da viatura, ou se vai dar tempo de eu chegar na maternidade. Então isso tudo confere segurança no atendimento. Segurança para nós, quanto profissionais, e segurança também para o usuário do nosso serviço. Né? E a unidade de suporte básico de vida ela tem plenas condições de receber o bebê nessas condições que a gente fala que é o parto normal sem distócia. E a gente fala isso com a gestante durante o deslocamento e o acompanhante também. Tá?
essa logística toda, esse preparo todo, essa equipe que às vezes é reduzida, um condutor socorrista, um enfermeiro, um condutor socorrista, um técnico de enfermagem, às vezes a gente sofre ainda com a questão do falso aviso. Né? Eu estava lendo uma notificação em uma página de um dos parceiros que prestam cursos de atendimento pré-hospitalar, e ele colocava lá que no estado de São Paulo, em 2021, né, foram aproximadamente 6.000 trotes, 6.000, 6.500 trotes. E ele fala ali que o trote entre adultos cresceu, enquanto que o trote passado por crianças diminuiu. Né? E aí a gente fica preocupado, porque a geração Z é que era para estar nessa vibe aí, né, de passar trote, mas não, é a nossa geração que ainda está com esse tipo de comportamento, né, de passar um falso aviso para o serviço de emergência, seja ele o SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil, né, ou outros órgãos de segurança pública. Então, é alarmante porque a gente está vendo um comportamento, né, ligado ao falso aviso, onde a estatística mostra que os adultos estão ganhando das crianças nesse quesito. Tá? Por isso que a gente fala, os projetos sociais que existem, o SAMU nas escolas, SAMUzinho, né, é para educar as crianças para que elas repliquem essa informação dentro de casa. Essa região que eu trabalho, para vocês terem uma noção, é um bairro-cidade. Pelo último censo, mais ou menos 44 mil habitantes. E nós temos aqui somente essa unidade de suporte básico de vida para 24 horas. Nós estamos cerca de 1 hora de distância da nossa referência hospitalar de maior porte, de maior complexidade. Imagine a gente sair para fazer um atendimento, né, em uma dessas localidades aqui, desse bairro cidade, e a gente chega lá e é um falso aviso. Em outro extremo, de repente tem uma pessoa realmente precisando do nosso atendimento. E aí quebra a lógica do nosso tempo-resposta. Se for uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, isso causa um prejuízo muito grande para nós, enquanto equipe de socorro, né, e para o paciente, que não vai ter chance, talvez, de ser reanimado. Por que eu falo isso? O tempo-resposta padrão, né, que a gente tem em torno de base é de cerca de 12 minutos. Então a gente tem cerca de 12 minutos para poder receber o chamado e estar lá dentro da casa do paciente. Tá? Então a contabilização total é de 12 minutos. Mas a gente precisa chegar o quanto antes. Por quê? Uma parada cardíaca, cerca de 80%, ela acontece em ritmo letal chocável. Se ela acontece em ritmo letal chocável, o tratamento inicial, tendo reconhecido a parada, é o choque terapêutico. E a gente aqui nesse tipo de viatura, nós temos plena condição de oferecer esse choque terapêutico, porque nós contamos com um dispositivo, desfibrilador externo automático, na verdade é o semi-automático, um equipamento super interessante, né, que a gente, tendo feito o teste de responsividade e esse sendo negativo, fez o CAB negativo, a gente começa o suporte básico de vida com as manobras de RCP e o quanto antes a gente instala o DEA. Se nós chegarmos ainda na fase elétrica da parada, que é em torno de 4, 6 minutos no máximo, né, e a gente encontrar o paciente ainda na fase elétrica da parada e o choque foi indicado, é a chance que o paciente tem de ter a sua parada cardíaca revertida. É a chance que a gente tem de submeter esse paciente a uma unidade hospitalar e fazer com que ele tenha chance de sobrevida e sobrevida com qualidade. Né? Então, tem toda uma lógica o nosso atendimento. Por isso que eu falo que uma das maiores políticas, das melhores políticas públicas que aconteceram para o país, né, nos últimos anos, foi essa política, né, de atendimento pré-hospitalar no modelo do SAMU, né, nosso dígito nacional aqui 192. Então esse modelo europeu de atendimento, de você levar a assistência até o local do solicitante, iniciar o atendimento, para que ele seja deslocado para outro ponto de atenção da rede, né, podendo chegar lá com uma condição melhor, a gente vai ter um pós-hospitalar de maior qualidade também. Tá? Faz parte do nosso papel enquanto profissional de saúde devolver essa pessoa para a sociedade, mas devolver nas melhores condições possíveis. A gente costuma falar isso nos treinamentos. Começou errado, tende a dar errado. Agora, se começou certo, a tendência de sucesso é muito grande. Então,
desencorajem, tá? Não é legal, né? Não é bonito, não é bacana, desencorajem a questão do trote, porque nós temos toda uma logística envolvida para poder prestar um ótimo atendimento. Só que esses falsos avisos atrapalham, né, o nosso socorro. E a gente não está aqui de brincadeira. A gente está aqui para poder prestar o atendimento e fazer diferença na vida daquela família. Porque uma estatística, ela pode ser fria, né? É, o escritor, né, o poeta Ariano Suassuna fala que a estatística é uma das maiores mentiras que existe, né? Eu estava lembrando aqui de um vídeo dele. Mas é muito interessante a gente falar da questão da estatística. A estatística ela pode ser fria. Ah, nós tivemos morte de... É, a taxa de mortalidade é de 1 em relação às doenças cardiovasculares, um exemplo, né? É de 1 por 100 habitantes, né? Por mês, vamos colocar aí, ano, seja qual for. Porém, parece que, nossa, 1 em 100, nossa, é muito pouco, é 1%, né? Mas aquele 1 dentro do núcleo familiar, ele é 100%. De repente era o pai, de repente era a mãe, de repente era o avô, a avó, a irmã, né? O tio, de repente era o filho. Então, esse 1 para nós é muito importante. E é nesse 1 que a gente quer fazer diferença. E a gente só pode fazer diferença se a gente conseguir despertar a consciência das pessoas. Tá? Então, não encorajem os trotes, tá? Reprimam os trotes, tá? Para a gente poder poder prestar uma assistência cada vez melhor. Tá joia? Então a gente fala às vezes aqui desde a questão de um checklist, de preparar toda essa logística, mas para poder chegar até o solicitante e fazer um socorro que faça diferença. Esse é o nosso objetivo. Tá? E, e é isso, gente. Tá? A gente vai colocando aí, né, uma vez por semana, algumas reflexões, para a gente poder não deixar a peteca cair. Algumas pessoas têm memória curta, né? Então a gente tem que estar relembrando periodicamente. Tá joia? Um abraço para vocês. Né? Um bom 2022, nós estamos começando o ano, temos o ano todo pela frente para poder escrever uma história bacana, tá? E a gente está aí para poder colaborar naquilo que for possível, né? E que tiver dentro do nosso alcance. Grande abraço, muito obrigado.